Bom dia, meu nome é Ari. Eu tenho um conjunto de slides um pouco densos, né? Diferente das apresentações dos colegas, mas a gente pode conversar no decorrer do evento, a gente vai estar o dia todo aí. Em função, eu não vou assim entrar em detalhes com relação ao quão importante eu considero a certificação PHP. Eu acho que é uma forma bastante positiva de profissionalizar os nossos desenvolvedores e eu acho que tem vantagens bastante significativas, né? O prestígio junto à comunidade, diferencial na hierarquia, bonificações salariais, demonstra uma maturidade na linguagem. Eu acho que isso te traz uma visibilidade e os frutos são muito positivos. Claro que há uma polêmica envolvendo a certificação, mas eu deixo para a gente conversar isso lá na parte externa do evento. O meu objetivo é dar um overview sobre algumas coisas que eu considero realmente importantes, falar um pouquinho do histórico do exame. Então, em 2004, a Zend lançou a certificação baseada no PHP 4, e com ciclos de 3 anos foram se renovando, novas versões do PHP foram sendo lançadas, e até que em 2013 a gente teve uma mudança, inclusive no nome, né? Se tornou Zend Certified PHP Engineer. E, de acordo com o histórico, 2016 é bem provável que saia a versão nova da certificação, né? Então, o Cyril está me confirmando lá, Cal Evans estava em Brasília e também garantiu que esse ano sai. Por que eu acho que é tão positivo? Há muitos profissionais, programadores excelentes, sem dúvida, mas a certificação ela traz uma garantia, principalmente para a empresa que está contratando. Muitas empresas não têm um RH constituído, precisam de fazer um processo seletivo mínimo, testar esse pessoal. E a certificação já é um meio caminho andado para a contratação dessa pessoa, né? Porque há uma certa garantia de que esse desenvolvedor ele tem skills e habilidades mínimas necessárias. Então, atualmente, a gente está em 450 desenvolvedores certificados. Né? As empresas, hoje em dia, já usam esse logotipo, esse banner, para captar esse pessoal. E a prova ela é constituída, ela é criada, o repertório de perguntas que aparece para a gente, criado principalmente pelo pessoal da Zend, mas também por autores bastante reconhecidos, personalidades do mundo PHP. Então, posso usar isso? Legal. E aí, o que acontece na hora da prova, né? Isso é uma coisa que nunca ninguém fala muito, mas eu acho que é importante a gente só passar rapidamente. É um exame bastante rígido, bastante sério, e a gente tem apenas lá um protetor auricular e um scratch paper para fazer os testes, né, de mesa, porque questões bizonhas, assim, como essa, por exemplo, onde tem uma interface que herda de uma interface e que uma classe implementa essa interface e que tem classes filhas que herdam dela. Não vou entrar nos conceitos agora, é só para assustar um pouco o pessoal, mas é importante mencionar que a gente precisa realmente de tempo para resolver esse tipo de coisa, não é tão trivial assim. Há perguntas evidentemente mais fáceis, né? Por isso que esse scratch paper é importante. A gente pode reagendar esse exame quantas vezes a gente quiser também, né? Não tem uma limitação diferente de outras provas, outros programas de certificação. Então, a Pearson VUE é a empresa que tem afiliados no mundo inteiro e eles é quem aplicam os testes, né? Então, a gente pode fazer esse reagendamento com no mínimo 48 horas de antecedência, não há um custo, só que ele tem um problemão que é essa ansiedade, né, que gera, né, todo mundo que já passou por esse problema entende o quão chato é. A estrutura do teste, para quem não conhece, são 70 perguntas,
90 minutos para fazer, então significa que a gente tem 1 minuto e 17 segundos para fazer cada pergunta. É um tempo suficiente, mas a gente precisa concentrar e focar nas que a gente sabe mais, né? E deixar as perguntas mais cavernosas para o final, a gente marca para revisão e toca para frente. Caráter neutro significa que ele não vai perguntar nada da Zend, nenhum produto específico, um banco de dados específico, né? Ou de uma plataforma, um sistema operacional. É nisso que eu falo. Esse slide é um pouco bizonho, assim, mas é para explicar para vocês o que não cai. Muita gente acha que vai cair GD, muita gente acha que vai cair alguma extensão do PHP, algum framework, ou Xdebug, mas isso não é. A prova se concentra realmente na sintaxe, na linguagem. Se a gente falhar, um problemão pode acontecer, né? Ele te dá um relatório das falhas, do que tu precisa melhorar, quais são os tópicos que tu precisa estudar. E, evidentemente, que todo mundo está em busca do congratulations, né? Congratulations é o êxtase, é o momento, o ápice da prova, é o momento mais intenso de todos, evidente, né? Porque o resultado sai na hora. Então, a gente recebe uns relatórios e, se os Correios ajudar, a gente ganha lá, depois de uns 3, 4 meses, vem fisicamente alguns itens muito interessantes. O que a prova contempla, afinal? São 10 tópicos, né, moçada? Então, é o cotidiano, é o dia a dia do desenvolvimento web. Então, não somente PHP. E a ênfase maior na prova são nessas 3 grandes áreas aqui. Fundamentos, né, PHP Basics, programação orientada a objetos e segurança. Não que a gente deva negligenciar os outros, claro que não, né? Mas esses realmente têm um peso maior no exame. Os enunciados que vocês vão ver, vão ter protocolo HTTP, vai ter SQL lá dentro. Então, pode assustar, como, por exemplo, esse aqui é um exemplo de resposta única, né? Onde o enunciado pede qual a alternativa correta. Não vou entrar conceitualmente, isso aqui é uma query básica, mas quando eu mostro isso aqui, 70% das pessoas acham que o resultado é 1 e que é 3, no caso, né? Porque é difícil de enxergar, mas são o relacionamento entre 2 tabelas, usando um left join, e, na realidade, o resultado é 5. É bem bobinho, mas essas perguntas, elas encadeadas, e, no fim das contas, na soma, acaba comprometendo a performance da prova. Então, lembrar que o left join, né, prioriza a tabela da esquerda aí e traz todos os resultados, no caso, a tabela name, né? Depois a gente conversa mais sobre isso. Respostas de alternativa múltipla. A prova também mostra perguntas desse tipo, é bastante comum. Ele te diz quantas respostas são as corretas, isso ajuda bastante, né, claro. Aqui é uma pergunta envolvendo o SOAP. Muitos vão dizer, não, mas SOAP já morreu, já é passado, né? Mas ainda é vigente e está lá. E perguntas de free text, né? De campo aberto. Essas são as mais complicadas, as que mais geram tensão, porque eles podem perguntar nomes de função, saídas de código, cláusulas do PHP-INI, nomes de métodos, tipo de erro, constantes mágicas. Enfim, é bastante tenso, né? Esse tipo de pergunta, claro que ela é menos comum. Então, é o que eu estava falando antes. Aqui é um exemplo bem maroto, né, de uma classe que não pode ser instanciada. Vocês são do PHP, lembram que a gente está falando das abstratas, né? A gente pode comentar a questão, de repente eu estou no meio da prova, mas alguma coisa me parece que não tá bem, tá dúbio, tá estranho, eu posso abrir uma issue ali e fazer um comentário. Não recomendo, porque o cronômetro não para, né? Então, lembre-se das cláusulas padrão também do PHP-INI, né? Que a gente tem lá o error reporting habilitado e os display errors habilitados, o error reporting e all. Então, pressuponho toda vez que vocês forem ler um enunciado, a menos que ele fale o contrário, né? Vou ter que decorar 5.000 funções? Lógico que não, né? A prova não é tão estúpida assim, a ponto de focar em parâmetros e nomes de função, mas ela tem coisas diferentes, né? Que do ecossistema do desenvolvimento do PHP e do desenvolvimento web como um todo, né? Então aqui
a gente está falando de XPath. Então, poxa vida, a última vez que eu precisei fazer uma consulta XPath tem mais de um ano, sei lá, um ano e meio. Então, são coisas que a gente nos obriga a ver, a rever, a reestudar essas coisas. Por isso que eu acho tão positivo. Armadilhas, né, moçada? O PHP tem essas particularidades. A gente sabe que tem funções que usam o to para fazer conversão, em compensação, outras que usam o dois, um trocadilho ali infame, né? Mas isso também prejudica na hora da gente fazer o teste, porque eles vão adulterar e vão mostrar alternativas usando e fazendo essa mistura. Então, é importante a gente estar atento. Inconsistências usando o underscore, né? Então, eu tenho lá o JSON decode, ao mesmo tempo que eu tenho um URL decode sem underscore. Então, junto ou com underline, etc. E funções, inclusive, de mesmo contexto, né? Ali eu estou lidando com strings e ele tem essa diferenciação. Case insensitive, também a gente tem problemas. Funções que usam case, funções que usam i, funções que usam underline i. Então, estejam atentos quando forem dar uma estudada. Quando ele faz o verbo e o versus objeto, então tem o socket read e tem o read dir, ou seja, o read vem antes ou o read vem depois, né? Ou o check vem antes ou o check vem depois. Então, estejam ligados nessas coisas. Ou mesmo a ordem de parâmetro, a linguagem ela tem isso aí, a gente tem que estar atento. Funções relacionadas a array, né? Então a gente tem, primeiramente, o array map que recebe um callback e um array como segundo parâmetro, enquanto que o array filter recebe o array primeiro e o callback depois, né? Então é bem complicado. Bytext domain é um exemplo de anomalia. E coisinhas marotas, né? Perguntinhas que a gente domina, isso aqui é do PHP Basics. E vocês têm que lembrar que ele faz o type juggling, que ele faz as conversões implícitas, conversões automáticas. E esse aqui é um exemplo que o resultado disso aqui, curiosamente, é verdadeiro, né? E aí vocês vão dizer, não, imagina, isso aí não faz o menor sentido, né? Então, a gente tem que lembrar que ele vai tentar fazer conversões automáticas no momento que a gente faz comparações. E se a gente não usar o idêntico, ele vai transformar a string no inteiro. E esse inteiro é um zero, que é igual a zero, que vai dar verdadeiro. Coisas assim. Type juggling. Fiquem atentos a isso. Perguntas macabras, compridas, longas, né? Teste de mesa. Marquem para revisão, toquem para frente. Toquem para frente, ataquem aquelas que vocês dominam, né? Quem vem estudando há mais tempo, ou quem se certificou na versão 5.3 do exame, tem que lembrar dos novos conceitos que foram introduzidos nas releases no 5.4, por exemplo, né? O built-in web server, cronômetro de alta precisão, né? Para fazer cálculos ali com microsegundos, milissegundos. Essa nova forma de manipular arrays também. Muito bem. Esse Class Member Access on Instantiation também, que é uma forma diferente de menos overhead. Novas funções de cabeçalho, traits, que foi um advento sensacional. Formato binário. Progresso de upload. São coisas introduzidas no 5.4. 5.5 trouxe ainda mais. O Zend Optimizer se transformou em OP Cache, que deu um ganho de performance absurdo. Também vai cair. Os generators, para quem usa isso em outras linguagens, né? A parte de hash de senha, né? Que a gente tinha que incorporar uma biblioteca externa, agora já é interno. Então, a gente precisa o quê, gente? Disciplina, né? Isso aqui, quando eu tirei minha certificação, a primeira em 2012, eu tirei 2 semanas de férias e fiquei estudando o dia inteiro. Né? Porque a gente tem que ter um pouquinho de disciplina. E, evidentemente, fazer uma propaganda, como o Cyril disse, a gente entrar no grupo rumo à certificação, a gente está com todo dia lá, a gente posta as perguntas do dia. Hoje eu postei a de número 2045, então tem um repertório absurdo, né? Inclusive a própria Zend nos recomenda, né? Quando as pessoas fazem contato lá com a Zend nos faz o link para nós. Aqui a pouca bibliografia que existe, o livro do Kim, que ele está ainda construindo, está lá no LiamPub. E o nosso lendário Cyril, né, que tem um dos poucos títulos da área. Pena que é em francês, mas ele vai traduzir isso aí em breve. Né? Algumas coisas que o nosso grupo desenvolveu uma app para quem que consome as perguntas da lista,
e a gente consegue fazer os simulados, então é bem interessante. O nosso grupo começou a ganhar mais visibilidade e o Vincent Pontier, ele que é o criador do mascote do PHP, né, e ele é o sujeito que criou o elefantinho, desenhou para nós e nos agraciou com o logo. Então, é muito simpático. A Ariana estava por aí. Os colegas, né, gravaram seu testemunho para ajudar os outros a atingir também esse título, né, para que não fique assim tão elitizado, digamos assim, né, para que os colegas também consigam conquistar e se tornarem Zen Certified PHP Engineers. Tá? Então, aqui depois desses slides eu vou disponibilizar, a gente conversa mais. As perguntas... aliás, a literatura é bastante escassa, né? E um dos livros mais interessantes é o do Ben Ramsey, que vai estar aí hoje. Inclusive, eu trouxe meu exemplar para pegar um autógrafo do cara. Mas eu recomendo a vocês entrarem na nossa lista, porque lá a gente realmente tem um arsenal, um repertório realmente significativo de perguntas. Tá? Simulados, a gente pode... Os U-Certify são os mais próximos do teste, eu gosto bastante. Agora, em breve, o Matheus Marabesi, grande amigo nosso, ele vai lançar junto com o Michael Douglas Barbosa aí, um livro usando muitas perguntas lá da nossa lista. Então, faço votos aí para que dê tudo certo. E aqui são os meus contatos. Eu tive que suprimir uma série de slides, tá, moçada? Eu passei bastante rápido, confesso, mas sofri um pouco de terrorismo aí. Isso aqui, na realidade, é uma apresentação de 1h30, né? Então, a coisa é longa e é um assunto que eu adoro falar. Então, eu espero que a gente possa conversar na rua aí, tomar um café e a gente desenrola mais isso aí. Muito obrigado. Salva de palmas para ele, por favor.